Imagine receber vida, alimento, beleza, água, trabalho, companhia e a presença divina. Imagine ser colocado em um lugar preparado por Deus, um lugar de abundância, um lugar onde a vida não começa com escassez, mas como um dom. Agora imagine que no centro desse lugar exista também uma fronteira, uma árvore da qual não se deve comer, uma árvore que não está fora do jardim, mas dentro do jardim. Uma árvore que não parece feia, nem inútil, nem sem valor, mas que carrega um limite. É nesse ponto que Gênesis capítulo 2 e 3 começa a nos conduzir para o drama humano. Essa é a nossa oitava aula e hoje vamos tratar do tema o jardim, a árvore e o limite. Na aula anterior, nós vimos que o ser humano, em Gênesis 2, ele é formado do pó da terra e recebe o sopro de Deus. Ele é pó e sopro, fragilidade e dignidade, dependência e vocação. Ele vem da terra, mas não é apenas terra. Ele recebe a vida de Deus, mas ele não se torna Deus. Agora precisamos observar o lugar onde esse humano é colocado. Gênesis diz que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden e pôs nele o homem que havia formado. O jardim ele não é apenas um cenário bonito para a história. Ele não é apenas o lugar onde os acontecimentos se passam. O jardim é parte da mensagem. Ele é o espaço simbólico onde a vida humana começa diante de Deus. O humano, ele não constrói o jardim, ele recebe o jardim. Ele não cria aquele espaço de vida, ele é colocado ali. Isso significa que a existência humana começa como uma dádiva. Antes de qualquer proibição, há um dom. E antes de qualquer mandamento negativo, há um espaço de vida. E antes de qualquer transgressão, há abundância. Gênesis ele não apresenta o ser humano colocado inicialmente em um mundo hostil, seco, vazio e ameaçador. Ele é colocado em um jardim, e esse jardim ele tem árvores, alimento, água, beleza, trabalho e também uma proximidade com Deus. O Éden aparece como o primeiro espaço da condição humana, um espaço recebido, cultivado, ordenado e vital. Por isso é importante não começar a leitura pela árvore proibida, como se ela fosse a única coisa que existisse ali no jardim. Diz o texto: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. O limite aparece dentro da abundância. Gênesis ele não começa dizendo que Deus proibiu, começa dizendo que Deus deu. Deu a vida, deu o jardim, deu alimento, deu água, deu tarefa, deu presença. Só depois aparece o limite. A árvore proibida não está no meio de um deserto de privação, ela está dentro de um jardim cheio de dádivas. Essa leitura ela nos ajuda a corrigir uma visão distorcida de Deus. Às vezes, a serpente nos faz olhar para Deus como se ele fosse apenas aquele que proíbe. Mas a narrativa começa de outro modo. Deus é aquele que planta o jardim. Deus é aquele que dá o alimento. Deus é aquele que oferece a vida. Deus é aquele que coloca o humano em um espaço de abundância. O limite ele não anula essa generosidade. O limite organiza. O jardim é um dom, mas não é um espaço de autonomia absoluta. O humano ele recebe o jardim, mas não se torna dono absoluto dele. Ele pode viver ali, comer, cultivar, guardar, relacionar-se, mas deve reconhecer que a sua liberdade existe diante de uma ordem anterior. O jardim é o lugar onde a liberdade humana nasce, mas nasce dentro de uma fronteira. Por isso, a árvore proibida é tão importante. Ela mostra que o humano não define sozinho o bem e o mal, a vida e a morte, o permitido e o que é interditado. Há uma palavra de Deus antes da decisão humana. Há um limite que o humano não inventou. Ele encontra esse limite no espaço da própria vida. Gênesis fala de muitas árvores, mas destaca duas no centro do drama: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores não são detalhes ornamentais,
Elas estruturam a narrativa. Uma está ligada à vida, a outra ao conhecimento. Uma aponta para a possibilidade de vida permanente e a outra para a possibilidade de discernimento. A árvore do conhecimento, ela aparece associada ao mandamento. Dela, o humano não deve comer. A árvore da vida, por sua vez, ela só se torna explicitamente problemática depois da transgressão, quando Deus impede que o humano estenda a mão, tome também dela, coma e viva para sempre. Isso mostra que a narrativa ela trabalha com duas possibilidades colocadas diante do humano: conhecer e viver para sempre. O drama de Gênesis 2:3 nasce justamente da relação entre essas duas possibilidades. O humano alcança o conhecimento, mas não alcança a imortalidade. Ele atravessa a fronteira do saber, mas é bloqueado diante da fronteira da vida plena. Aqui precisamos prestar atenção. A árvore do conhecimento não é chamada de árvore má. Ela está no jardim plantada por Deus. A mulher verá que ela é boa para alimento, agradável aos olhos e desejável para entendimento. Isso cria uma tensão muito forte. A árvore proibida, ela é desejável. Ela não aparece como algo repulsivo, venenoso ou sem valor. O problema não está em sua aparência, nem simplesmente em sua natureza material. O problema está no limite estabelecido sobre ela. Em outras palavras, o problema não é que o conhecimento seja mau em si mesmo. O problema é tomar esse conhecimento contra a palavra de Deus, ultrapassando assim a fronteira da criatura. A árvore ela representa uma possibilidade real, mas uma possibilidade interditada. Ela aponta para uma forma de discernimento, mas esse discernimento não deveria ser tomado por meio da ruptura. A árvore, ela não é má. O problema é ultrapassar o limite. A árvore do conhecimento não aparece como uma árvore maligna. Ela está no jardim de Deus. Ela é boa para alimento, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. O problema não é o conhecimento em si. O problema é tomar o conhecimento contra o limite que foi estabelecido por Deus. A árvore promete elevação, mas essa elevação ela vem pela ruptura da confiança. Essa é uma das grandes ambiguidades de Gênesis 2:3. A transgressão é desobediência, mas também produz uma mudança real. Os olhos se abrem, o humano ele passa a conhecer, a inocência ela é perdida. Surge então uma nova consciência. Por isso, a narrativa ela não é superficial. Ela não diz simplesmente que o humano comeu algo ruim e depois foi punido. Ela mostra que o humano desejou ultrapassar um limite para alcançar uma condição superior. A árvore do conhecimento, então, deve ser entendida dentro dessa tensão entre desejo, visão e sabedoria. A mulher vê que a árvore é boa para alimento, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então há uma progressão aí. Primeiro, a árvore é percebida como alimento, depois como beleza, por fim, como um caminho para a sabedoria. O desejo, ele não nasce apenas da fome, nasce também da visão e da promessa de entendimento. O humano, ele não quer apenas comer, ele quer saber, ele quer discernir, quer alcançar uma forma de conhecimento que o aproxime do divino. A serpente explorará justamente essa tensão quando disser que os olhos se abrirão e que o humano será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas a aula de hoje ainda não é sobre a serpente em si. Isso ficará para uma próxima aula. Aqui o foco é o cenário que torna a fala da serpente possível: um jardim abundante, uma árvore interditada, um limite dentro da dádiva e a tensão entre conhecimento e vida. A árvore da vida é o outro polo dessa narrativa. Ela representa a possibilidade de vida permanente, mas não uma imortalidade automaticamente possuída pelo humano. Se a vida eterna já pertencesse naturalmente ao ser humano, não haveria razão para impedir o acesso à árvore da vida depois da transgressão.
O fato de Deus bloquear esse acesso mostra que a vida plena não é posse humana, é uma possibilidade ligada ao jardim, à presença divina e à fronteira estabelecida por Deus. Depois da transgressão, Deus declara que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Em seguida, surge a preocupação para que ele não estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Isso mostra que o problema não é apenas o que aconteceu, mas o que ainda poderia acontecer. A expulsão impede uma segunda passagem. Depois da passagem pelo conhecimento, a passagem pela imortalidade. Assim, a expulsão tem dois sentidos. Ela é punição porque responde à transgressão, mas também é contenção, porque impede que o humano ele una o conhecimento semelhante ao divino com a vida eterna. O humano ele já atravessou a fronteira do conhecimento quando ele comeu do fruto da árvore. Deus impede agora que ele atravesse também a fronteira da imortalidade. Essa é uma formulação muito forte para a aula. O humano, ele conhece, mas não vive para sempre. Ele sobe em consciência, mas ele permanece imortal. Ele adquire o discernimento, mas ele perde o jardim. Ele se torna semelhante ao divino em certo aspecto, mas ele não se torna Deus. O humano ele conhece, mas ele não vive para sempre. Gênesis 2:3 mostra essa tensão poderosa. O humano ele passa a conhecer o bem e o mal, mas é impedido de comer da árvore da vida. Ele alcança a sabedoria, mas não alcança a imortalidade. Ele sobe em consciência, mas permanece imortal. A árvore da vida não é destruída, ela é guardada. A humanidade ela não é aniquilada, ela é enviada para a história. Os querubins e a espada flamejante reforçam essa fronteira. Gênesis diz que Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Essa imagem é interessante. O caminho da árvore da vida continua existindo, mas ela está bloqueada. A árvore ela não desaparece, ela permanece com uma possibilidade guardada, fora do alcance humano. Isso significa que o Éden se transforma em um jardim perdido. Antes era um lugar de vida, alimento, trabalho, relação próxima com Deus. Depois, torna-se um lugar do qual o humano foi expulso. O jardim passa a carregar duas funções. Primeiro, é espaço de vida, depois, é memória de perda. Essa memória acompanha a humanidade. Fora do jardim, o humano ele continuará vivendo, trabalhando, gerando filhos, construindo história, desenvolvendo cultura. A expulsão não elimina a humanidade, ela inaugura a existência histórica. O humano não se torna Deus, mas também não retorna à simples animalidade. Ele se torna um humano histórico, consciente, trabalhador, relacional, vulnerável, criativo, imortal. E é por isso que o jardim perdido não é apenas uma lembrança de um lugar antigo. Ele é símbolo da condição humana. O humano vive fora do jardim, mas carrega a memória do jardim. Trabalha a terra, mas sabe que não possui a vida plena. Conhece, mas não vive para sempre. Deseja o divino, mas permanece criatura. Constrói história, mas sob a sombra de uma árvore da vida guardada. A narrativa do jardim, portanto, não é apenas uma história sobre uma proibição, é uma reflexão sobre o lugar humano no mundo. O ser humano vive de algo que não criou, recebe uma vida que não produziu, habita um espaço plantado por Deus, trabalha numa terra que lhe foi dada, encontra um limite que não definiu, e quando ultrapassa esse limite, descobre que o conhecimento tem um custo. O mandamento, então, deve ser entendido como limite dentro da abundância. Deus permite comer de todas as árvores, exceto de uma. A palavra divina não aparece como negação total da liberdade, mas como orientação da liberdade. O humano ele pode comer, mas não de tudo. Pode desejar, mas não sem fronteira. Pode viver, mas não como Senhor absoluto da vida. Pode conhecer, mas não por meio da ruptura da confiança com Deus. Essa é a profundidade do capítulo. O jardim lembra que a vida é um dom, a árvore do conhecimento lembra que o humano deseja discernimento e autonomia, e a árvore da vida lembra
que a imortalidade não está em nossas mãos. E o limite lembra que a criatura só vive bem quando reconhece que não é Deus. Na próxima aula, vamos tratar da serpente, da ambiguidade, da transgressão. Vamos observar como a serpente desloca o mandamento, como interpreta o limite como privação e como promete: vossos olhos se abrirão. Mas antes, responda nos comentários. Para você, o limite colocado por Deus no jardim era privação injusta ou uma fronteira necessária para lembrar ao humano que ele era uma criatura? Escreva aí a sua resposta e diga o porquê. E caso esteja gostando dessa série de aulas, não deixe de se inscrever no canal, deixar aí o seu like. Até a próxima aula.